Combate é sempre um momento muito intenso e muito esperado nas partidas de RPG, principalmente na fantasia medieval. Porém, balancear combates é um tema polêmico. É certo? Não é? Você deve? Não deve fazer? Vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu penso sobre isso. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus, e hoje o podcast ele tem como tema balanceamento de combate na quinta edição do D&D. A ideia desse podcast surgiu quando eu vi um vídeo da Ruby lá no TikTok. Se vocês não conhecem, fica a recomendação, conheçam o trabalho dela. Ela é uma criadora de conteúdo da geração recente dos RPGistas, então vale a pena conhecer, um conteúdo legal. Ela estava falando que ela está com dificuldade de balancear os combates dela. O que eu vou falar aqui hoje se aplica principalmente para o D&D quinta, pode ser transposto para o Tormenta 20, e bom, não vai se aplicar tanto no Pathfinder, porque o Pathfinder tem um balanceamento mais robusto dentro do próprio sistema e funciona muito bem. O combate ele é um tipo de encontro específico, onde a interação entre os grupos ela se resolve por conta da violência. Combate é isso aí. É o momento em que o diálogo fracassou e só resta sair na porrada. O encontro, de forma geral, em todos os RPGs, ele é um momento em que o seu grupo é colocado à prova de alguma forma. Então esse encontro ele pode ser social, ele pode ser explorativo ou ele pode ser de combate. O livro do mestre da quinta edição de D&D, ele classifica os encontros em 4 níveis de dificuldade: fácil, moderado, difícil e mortal. Bom, aqui eu vou fazer uma consideração que é uma crítica que eu tenho feito recorrentemente à quinta edição de D&D, que é utilizar mortal para um encontro é um pouco pretensioso demais. A quinta edição dá recursos muito amplos para o seu personagem não morrer. Então, é mais fácil você morrer por um azar no dado do que por consequência do combate em si. O livro do mestre traz uma lógica de orçamento de experiência para você construir encontros de combate. Esse orçamento ele vai variar pelo número de jogadores, pelo nível dos personagens dos jogadores e pelo nível de dificuldade do encontro. Um exemplo base, um grupo de 4 personagens de primeiro nível, para um encontro médio, o mestre teria um orçamento de 200 XP para colocar esses monstros para compor esse encontro. Parece muito ou parece pouco, depende do ponto de vista. A questão aqui é, você vai olhar no livro dos monstros qual é o valor de XP do monstro escolhido e vai abater desse orçamento. Em teoria, isso deveria balancear o combate. Isso deveria ser suficiente, mas não é. Não é porque os monstros não foram feitos para terem o mesmo desempenho em todas as situações, nem os monstros, nem quaisquer antagonistas. E aqui a coisa começa a ficar complicada para o mestre, porque ele pode seguir essa regra e montar um encontro ou que vai ser muito mais difícil pela escolha do monstro que ele fez, ou que vai ser fácil demais pelo mesmo motivo. E para a gente adentrar no porquê que isso acontece, a gente vai fazer uma volta na quarta edição do D&D. A quarta edição do D&D trabalhava com funções tanto para jogadores quanto para monstros. Eu não vou apresentar o sistema das funções dos monstros da quarta edição como ele é, porque, bom, ele é para a quarta edição, não para a quinta. Mas eu vou pegar a ideia e vou adaptar para a quinta aqui para vocês entenderem um pouco. Vamos pensar que cada monstro vai desempenhar uma função específica dentro do combate, tal qual cada personagem do grupo tem uma função específica. Então, na escala base das funções, a gente tem 3 funções que são as funções de atirador, é o monstro que normalmente causa dano à distância, tem um range bom, o dano é consistente, porém a vida é baixa e as defesas físicas são baixas. A gente tem um monstro combatente que ele é especializado em entrar em combate corpo a corpo, engajar e ficar lá. Ele vai ter vida boa, vai ter bons parâmetros defensivos, alguma habilidade de defesa normalmente, e ele vai conseguir se manter em combate com os combatentes de corpo a corpo do grupo. E a gente vai ter o monstro
conjurador. E o conjurador ele pode ser tanto um conjurador ofensivo quanto defensivo ou misto, e ele vai encher o saco dos seus players com efeitos em área, dano direto, cura para os aliados, e essas são as 3 funções base do monstro. Sabendo disso, você pode compor um grupo com representantes desses 3 tipos de monstro. Aqui você já vai conseguir fazer um tempero mais interessante. Só que a gente tem um segundo nível dos tipos de monstro, e aqui a gente entra em coisas um pouco mais específicas. A gente tem um monstro bruto. O monstro bruto, ele é um monstro especializado em causar grande quantidade de dano físico. Normalmente ele é lento, mas ele tem muito ataque, muita vida e tem muito dano. Esses monstros são perigosos. Todo monstro bruto é uma ameaça em potencial. Tipo um ogro para um grupo de primeiro nível. Vocês estão sacando mais ou menos o que eu estou querendo dizer. E a gente tem o espreitador, que é um monstro que vai se manter oculto e vai aparecer causando a maior quantidade de dano, com riscos de até tirar temporariamente de combate um dos membros do grupo. Enquanto o monstro bruto ele funciona muito bem como âncora para encontros de combate com as funções básicas, o espreitador ele funciona muito bem para ser uma ameaça pontual, com apoio um pouco menor, mas com um risco um pouco maior. O espreitador bem utilizado, ele é aterrorizante. E por fim a gente vai chegar no top tier dos monstros, que são os monstros solo e os monstros elite. O ajuste de elite ele é explicado no livro dos monstros como que você faz ele, e você pode aplicar em qualquer monstro que já exista. E o monstro solo, ele é uma categoria de monstro muito específica, porque o monstro solo normalmente ele engloba sozinho 2, 3 funções facilmente. Ele pode ser um conjurador bruto e mais alguma outra coisa, porque ele é o desafio sozinho. A 5ª edição do D&D ela não traz essa distinção, ela não explica qual monstro é qual. Você vai precisar avaliar o que o monstro te dá de ferramentas, mas tendo em mente esses conceitos, fica fácil de identificar, bem fácil, e aí você pode construir os seus encontros de uma maneira bastante interessante. E aí agora eu vou dar mais um passinho para trás. Eu vou no D&D 3.5. O livro do mestre, o D&D 3.5, no capítulo 3, ele traz um verbete chamado Encontros. Ele tem uma seção chamada Status Quo versus Sob Medida. Aqui eles falam, num texto muito bem escrito e bem longo, sobre você construir os encontros orientados para o seu grupo vencer, ou construir os encontros de forma com que eles façam sentido no ambiente em que está rolando ali a aventura, a ficção. Os dois lados têm vantagens e desvantagens. Os encontros sob medida vão levar em conta o que seu grupo faz de melhor, faz de mais ou menos e faz de pior, e vai explorar esses pontos da forma mais adequada possível. É bem bacana porque você vai sempre estar testando os seus jogadores e os personagens deles, digamos assim, no Prime. Por outro lado, isso vai gerar uma sensação de fase de videogame, onde tudo que é apresentado está otimizado para aquele momento dos seus personagens. E aí a impressão que você tem durante a campanha, e aqui eu posso falar com um pouco do peso da minha vivência, a impressão que você tem é que você está realmente passando de fases em um jogo. Agora os monstros são mais fortes porque a gente subiu de nível. Esse monstro tem mais vida porque a gente dá mais dano. A gente tem mais vida e a gente aguenta mais dano. O status quo, você vai construir as coisas de forma mais orgânica, levando em conta aonde o grupo está, o que tem naquele local, quais são as peculiaridades. Aqui a construção ela se torna muito mais atrelada ao cenário e ela torna tudo muito mais incerto. Por quê? Quando você está construindo encontros na rotina do status quo, você está sempre trabalhando a ficção do jogo. Sempre fatores de ambiência, de história local e coisas nesse sentido. Então, o que vai estar ali não é o que os jogadores podem ou não enfrentar, é o que faz sentido que esteja ali. E a decisão de enfrentar ou não aquele perigo vai estar na mão dos jogadores. Então, pode ser que aquela patrulha de goblins que está passando ali, que o
o ranger do seu grupo acabou de detectar, pode ser uma patrulha de desordeiros que só tá roubando galinha nas fazendas da região. Mas quem garante que eles não são o grupo dos assassinos da meia-noite e o líder deles é além de ser um goblin muito sem vergonha e que fala impropérios pra todo mundo, ele é um ladino de 16º nível. E quando você entrar em combate ele vai ficar invisível e pouco tempo depois, como um bom espreitador, ele vai cravar um ataque furtivo de 10d6 nas suas costas. E não, eu não tô me preocupando em falar o ataque furtivo certinho pelo nível do ladino, só tô dando um exemplo. Então, fica essa questão aqui. E é aqui que começa o choro do balanceamento. Eu digo choro porque muitos grupos reclamam dessa lógica de encontros porque pensam no RPG como uma situação videogameística. Numa situação de que, eu quero encontrar o que eu posso enfrentar. Só que o que você pode ou não enfrentar, por mais que o mestre possa determinar, é muito mais interessante que essa decisão ela seja tomada pelo grupo. E que o mestre dessa forma fique mais livre para ele trabalhar todo o mundo, todo o entorno do local onde eles estão. Uma vez que você escolhe o seu estilo e você tem essa ideia de que cada monstro tem um tipo de função, existem algumas dicas que eu posso dar para vocês trabalharem um pouco mais como é que vocês vão desafiar os jogadores. A primeira delas eu vou resgatar da 4ª edição. Usem lacaios. O lacaio na 4ª edição ele é um monstro que tem 1 ponto de vida. Independente do que ele seja, ele tem 1 ponto de vida. Ele vai causar um dano fixo, ele tem alguma defesa razoável, mas o importante é, ele ocupa um espaço no campo de batalha, ele pode se interpor entre os seus jogadores e o objetivo deles, e eles podem encher o campo de batalha, afinal eles têm 1 ponto de vida. A forma mais básica para vocês criarem um lacaio na 5ª edição, vocês pegam um modelo padrão do monstro que o seu grupo vai enfrentar, ele vai ter 1 ponto de vida, ele vai causar o dano base de 1 mais o modificador do atributo de ataque dele, então corpo a corpo força, longa distância destreza, é 1 mais esse bônus que ele causa de dano, e a partir do nível 3, lacaios de nível 3 para cima, todos eles têm evasão. Por quê? Uma magia em que eles passem na salvaguarda para evitar o dano em área não deveria causar dano algum, e assim o lacaio ele vai ser um perigo. Ele vai ser algo a mais, porém ele deita fácil do mesmo jeito. Na grande prática, os truques mais básicos de dano e as menores armas vão causar 1 de dano e vão eliminar um lacaio. Só que você pode usar lacaios em grande quantidade, grande quantidade. Obviamente você não vai exagerar e contra um grupo de nível 3 você vai colocar 60 lacaios zumbis, por exemplo. Pode ser que aí você pese na mão e mate o grupo com os lacaios. Porém, essa é uma dica interessante. A outra dica interessante que eu dou é: faça uso das regras de Covil para os monstros mais top, né? Beholder, dragão, Kraken, Aboleth, vários monstros têm seus Covis. Faça um grande uso do Covil. O Covil é a coisa mais legal que tem, e o monstro está lutando dentro da sua própria área, do seu território. Ele tem que ter uma vantagem. Então, façam isso valer a pena e façam isso ser sentido. Ações lendárias. Façam uso delas. Elas são muito interessantes, elas rodam no entre turnos e elas são fundamentais para vocês darem desafios adicionais para os seus jogadores com base no que o monstro está fazendo. Lembrando que nem todo monstro que tem ação lendária tem um Covil, mas todo monstro que tem um Covil tem ação lendária. Resistência lendária é um atributo muito importante para você ter nos seus chefes de mundo, nos seus chefes de campanha. Não torre à toa. Eu sempre sugiro guardar resistência lendária para magias de Save or Suck, ou para algo que vai debilitar o core do monstro, tipo um monstro muito mental, tipo um devorador de mentes, né? Ou uma Aboleth sofrer um Feeble Mind. Aí você torra a resistência lendária mesmo e vai que vai. Porém, não abusem, porque resistência lendária é uma experiência frustrante para os jogadores. Aqui é onde eles tomam um porquê não. É não funcionou, por quê? Porque não. E isso não é uma boa resposta, não é um bom desenvolvimento.
Além disso, outros fatores do combate incluem o seguinte: os seus jogadores gostam de combate? E sim, vale a pena você planejar as coisas para fazer o combate ser algo grande. Se não, você pode otimizar e simplificar o combate para focar no que seu grupo dá preferência. Um outro ponto bastante relevante sobre combates e que é uma coisa que muita gente pergunta é o seguinte: todo combate pode ser vencido? E a resposta é não. Principalmente quando você está usando as lógicas de status quo, como eu falei, ou construindo um mundo orgânico. Você não sabe o que tem na sua frente, você não sabe quais são os parâmetros, então fica difícil de determinar, então fugir é uma opção. Porém, essa é uma decisão que está na mão dos jogadores, não está na mão do mestre. Obviamente você como mestre, você pode chegar pra galera e falar, ó, tá ficando difícil, fugir é uma opção. Se eles vão aceitar ou não, já não é um problema seu. Por fim, sobre combate, é importante dizer também que monstros têm inteligência. A maioria das criaturas do livro dos monstros vão ter inteligência 8 ou mais. Quanto mais inteligente o monstro, menos faz sentido que ele simplesmente venha na direção dos personagens e os ataque. Então os monstros vão utilizar o terreno a favor, mesmo que eles não tenham covil, eles vão usar o terreno. Então isso vai contar como uma vantagem para os monstros. E vai soar às vezes como um desequilíbrio para os jogadores. Mas faça uso do terreno, faça uso dos recursos, da história dos monstros. Às vezes na história tem ali falando umas dicas de como utilizar. Por exemplo, os gigantes fazem emboscadas ficando nas encostas altas das montanhas e arremessando pedras, e as pessoas acham que é um avalanche, mas na verdade são os gigantes arremessando pedregulhos. Observem esses pontos, tem dicas valiosas. Uma consideração sobre o design dos monstros é o seguinte: os monstros têm as funções, conforme eu disse ainda há pouco. O embate deles foi feito pensando em um oponente do mesmo estilo do outro lado. Então é lógico que o duelo de magias entre o mago do grupo e um devorador de mentes vai ser uma coisa muito mais intensa e que um devorador de mentes pode dominar a mente do bárbaro ou do guerreiro do grupo com facilidade. O mesmo vale para o combate físico. Aquele ogro que está tendo um combate homérico super incrível com o bárbaro pode simplesmente deitar o mago do grupo com uma porrada. E isso é proposital. Sim, é proposital. E eu falo isso porque em uma mesa minha, o personagem do meu filho estava com uma defesa bem alta e ele foi atingido por um monstro mais forte do que eles deveriam estar encontrando de acordo com a lógica sob medida. E aí meu filho parou, fez uma conta assim e falou: você sabe que com esse resultado aí no dado, e você me acertou, significa que você acerta o personagem do Andrés com -4 no dado. E aí eu falei pra ele: mas esse monstro não foi feito pra atacar, pensando em atingir um personagem que tem CA baixa, e sim um personagem que tem CA alta. Então é lógico que se o personagem do colega entrar no range do monstro, ele vai apanhar muito. E aí fica aquela nhenhenhen. E eu sei que essa discussão já aconteceu em várias outras mesas, de várias formas, mas acabou chegando nisso. Então tenham isso em mente, vocês jogadores, e você mestre, tenha isso em mente também. E se for necessário, se o mago do seu grupo se posicionou errado, faça ele pagar o preço, ataque ele com o ogro, ataque ele com o gigante. E lembrem também que os monstros sempre vão ter estratégias, assim como o seu grupo, certo? Então, se o seu grupo é um grupo de combeiros e eles fazem combos de grupo, faça combos de monstro. Encontre situações onde isso seja bastante relevante. Goblinoides são ótimos para compor desafios compostos, assim, para compor composto, olha, a redundância está alta. Para compor esses desafios combados, assim. Porque o Hobgoblin ele tem a precisão marcial, que adiciona dano adicional quando ele atinge um inimigo que está engajado com o aliado dele. Você tem um Bugbear, que é um goblinoide grande, ele é um bruto, causa dano adicional só por atingir. E aí se esses dois estiverem juntos, você tem
uma rotatividade altíssima de dano com grande resistência. E você pode temperar esse entorno com alguns outros goblins, fazendo bastante uso das táticas de goblin, se eu não me engano. É esse o nome que eu chamo a habilidade do goblin, que ele tem a Cunning Action do ladino. Ele pode gastar ação bônus para desengajar. Então você pode chegar, engajar, bateu, no próximo turno você desengaja e sai e entra um outro goblin. E você vai fazendo uso dessas habilidades. Isso eu estou dando exemplo de goblin porque eu usei muitos goblins de início de campanha e eu sei o quanto eles são aterrorizantes até o nível 4. A combinação de Bugbear mais Hobgoblins mais Goblins. E por último, eu vou deixar uma frase para vocês que está escrito no Fragged Empires, no livro de regras, que é: embora existam regras de balanceamento de combate, elas são uma sugestão e não uma norma fixa. O campo de batalha é algo dinâmico, é algo imprevisível, é algo caótico. Espera-se que todos os inimigos lancem mão de tudo que eles têm e de todas as estratégias, e que os personagens lancem mão de tudo que eles têm e de todas as suas estratégias. Então, se for necessário, aspas, jogar sujo, atacar pelas costas, né, Ladino? Dominar a mente do inimigo, essas coisas. Se o seu grupo vai fazer, os inimigos também vão. Uma última dica para vocês, mestres compondo combate, é sobre chegada do monstro grande. Sabe, aqueles tipo um dragão, etc. Todo monstro que tiver um ataque assinatura, sopro de dragão e por aí vai. Eu tô usando o dragão porque é o mais famoso, mais recorrente, e porque eu não tô com nenhum livro aberto para fazer referência aqui, tá? Assim, sendo puramente da minha memória. Quando esses monstros aparecerem, na primeira rodada deles, usem o ataque de assinatura. Isso vai ser muito importante. E caso o grupo se dê muito bem, ou o combo seja muito bem feito, e o seu monstro venha a ser derrotado em uma rodada, você pelo menos usou a habilidade-chave dele. Então, fica aí. Lembrem que combar é sempre uma opção para o mestre também. Existem recursos para o mestre combar monstros e outros desafios, né? Pode fazer monstro mais clima, clima mais magia, monstro mais clima mais magia, masmorra mais magia e assim sucessivamente. Eu não vou chegar e ficar falando de combos de combate, que vocês têm uma tonelada de conteúdo de combo aí na internet e eu não vou falar o que todo mundo já está falando. Uma reflexão para quem não joga D&D. Balancear combate nunca é fácil, seja balanceando em níveis, como é o caso da família D20, né, D&D e derivados, ou em pontos, como é em GURPS, 3D&T e vários outros. Nunca vai ser fácil, porque ambos os sistemas oferecem uma falsa sensação de paridade de poder. Você pega um monstro de um nível X e um personagem de nível X, né, você tem a falsa ideia de que eles têm o mesmo nível de poder, isso não é real. A mesma coisa acontece com a distribuição de pontos. Sistemas de pontuação, eles beneficiam muito mais a especialização do personagem e eles punem muito mais a especialização do personagem. Então pode ser que dois personagens de mesma pontuação, o combate entre eles seja completamente desbalanceado porque um personagem é completamente combativo e o outro não. Então isso é algo que vai ficar muito na mão do julgo do mestre. E aí entra o ponto que é o balanceamento por fator narrativo. Você balancear o combate com base na lore do jogo, no que está rolando ali, sempre vai ser mais legal, mais adequado e sempre vai fazer mais sentido na campanha. Vai ser menos aquela impressão de Final Fantasy. Você tá andando, a tela treme e aparecer um monstro que não tem nada a ver com nada. Sobre conduções de combate. Conduzir o combate é uma coisa muito complexa no sentido social, porque não pode ficar na mão do mestre o dinamismo. Não adianta o mestre ser um cara que fala rápido, pensa rápido, tem tudo pronto, tem todas as situações pensadas, eu não recomendo, e tem todas as improvisações prontas, recomendo. E aí ele vira e passa o turno pro player e o player fica, deixa eu olhar aqui não, deixa eu olhar ali a magia. Cara, tem pelo menos
3 outras pessoas com você na mesa. Talvez numa situação de aventura solo a coisa mude, mas pense a sua ação e domine o seu personagem, senhor jogador. Pra se o mestre chegar e falar assim, o que você faz, você fala, eu vou soltar essa magia aqui, os monstros precisam desse teste de resistência pra isso aqui. Pronto, você parece que não, mas você economizou 10 minutos de folhear livro ou PDF. Isso vai ajudar no dinamismo. Mestre, você saber narrar com empolgação resultados de dado e o impacto deles também vai fazer diferença. Então, assim, se permita ter reações exageradas, se for o seu perfil, certo? Mas grite com acerto crítico, sabe? Se surpreenda junto com o seu grupo, faça aquele react massa ao que tá rolando ali. Isso ajuda muito na imersão e na diversão da coisa. Por último, mas não menos importante, sobre condução de combate, evitem quebrar o combate em blocos, a não ser que o grupo esteja em separado. Nesse caso, eu recomendo fortemente que, caso tenham 2 cenas de combate em 2 ambientes completamente distintos, que o mestre rode 2 rodadas em um combate, 2 em outro, 2 em um, 2 em outro. Assim, os grupos têm tempo para pensar o que eles vão fazer até chegar a vez deles de novo, e ninguém fica parado 40 minutos esperando o outro combate terminar. Bom, eu poderia ficar falando mais e mais e mais coisas aqui, mas eu acho que o que importa já foi dito. O fator de balanceamento, no final das contas, ele vai sempre cair para a mão do mestre, independente do sistema que ele está usando. São decisões que ele vai tomar, porém não há balanceamento certo que resolva o problema de decisões questionáveis do grupo. O jogo roda numa ficção criada coletivamente, então se o grupo decidir que no nível 3 eles vão entrar na masmorra, que é o Covil de Anshadalon, o grande ancião dragão vermelho da Costa da Espada e os Caralho 4, eles vão morrer. O primeiro bafo de Anshadalon. E a culpa não é sua, mestre. Você tá fazendo o que é pra você fazer, apresentando os desafios daquele local. Aliás, pode ser que eles nem encontrem um Anshadalon. Então, fica aí. Mas, se vocês querem uma sugestão de como vocês podem pensar desafios que vão além da lógica da ficha e que joguem mais a favor do poder de decisão de seus personagens, eu recomendo fortemente a aventura A Tumba dos Horrores, a Tomb of Horrors. E existe um port oficial dela para a 5ª edição de D&D que está no Tales of the Yemen Portal, que aliás é o mais subestimado, na minha opinião, dos suplementos da 5ª edição, e ele traz uma coleção de aventuras clássicas de todas as edições do D&D, desde o D&D 0 até a 4ª edição. Então vale a pena dar uma olhada, porque a gente tem várias abordagens muito específicas ali, e várias situações que dependem muito do julgamento dos seus jogadores. Fica essa dica. Mais dúvidas que vocês possam vir a ter sobre combate ou outros pontos, deixem nos comentários, mandem no direct no Instagram, no TikTok, me mandem por e-mail, contarimestrar@gmail.com. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia acabou, mas vacinem-se, vacinem seus filhos, vacinem quem vocês amam, vacinas salvam vidas. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o Manual de Combate do Contar e Mestrar. Um abração e até a próxima.